Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre gestão do estresse, né? É uma das coisas super importantes aí quando a gente fala em gestão de produtividade, gestão do tempo, né? É a gente entender o que é o estresse e também como que a gente pode, algumas dicas para a gente administrar o estresse no dia a dia. Bom, primeiro o que é o estresse, né? O estresse, ele é uma reação natural do nosso organismo para que a gente reaja de forma adequada às situações que gerem necessidades adaptativas, né? Ou seja, que gerem necessidade de nosso organismo, seja nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, de lidar com situações que são importantes, que são relevantes para a gente. Então todos nós temos estresse, isso é normal, né? O problema é o excesso de estresse, né? Esse excesso de estresse é quando o organismo ele está submetido há muito tempo aos estressores e ele não consegue reagir mais de forma adequada, né? Ele não consegue reagir mais de forma adequada e pode ter como consequências, muitas vezes, da gente até mesmo adoecer. Então nós vamos entender um pouquinho como a gente pode fazer para administrar melhor esse estresse. Então, o estresse, né, ele pode causar vários distúrbios, pode causar várias reações físicas, emocionais, psicossomáticas, né, e pode ser prejudicial para a gente. O estresse, ele é diferente da ansiedade, né? A ansiedade pode ser um sintoma de estresse, mas ele é diferente, né? O estresse é essa reação do nosso organismo e a ansiedade é esse sentimento de apreensão provocado pela antecipação de algum perigo, seja ele interno ou externo, né? Seja ele real ou imaginário, né? Então, a gente confunde um pouco essas duas coisas, mas são coisas diferentes. Existem vários sintomas, né, sobre o estresse, né? Do estresse. São sintomas físicos, sintomas psicológicos, sintomas emocionais, né, que fazem com que a gente tenha o estresse, né, que a gente tenha um nível de estresse, tá certo? Esses sintomas envolvem, por exemplo, algumas coisas do tipo alterações no sistema nervoso, endócrino e imunológico, né, fazendo que por exemplo, muitas pessoas emagrecem, outras pessoas engordam. Algumas pessoas têm até problemas hormonais, né, por causa do estresse, né? Então há uma alteração dos sistemas, né, de manutenção da nossa vida. Tem reações psicossomáticas, reações ligadas ao nosso corpo. Então tem, por exemplo, pessoas que têm alergias, né, pessoas que têm vermelhidão na pele por causa do estresse, queda de cabelo, taquicardia, né, que é a aceleração cardíaca, dores musculares, pressão alta, insônia, dificuldades de memória e concentração, ansiedade, irritabilidade, tensão, né? Muitas vezes não consegue relaxar, tem um cansaço excessivo, né? Acorda cansado já, por exemplo, ou se cansa muito rapidamente. Tem um pessimismo exagerado, né? Vê o mundo de forma cinza, né? E parece que nada vai dar certo para ela. Tem vontade de fugir de tudo, receio de se expor, de conversar com pessoas, fazendo muitas vezes que a pessoa se isole, e pensamentos ruminativos, né, que são aqueles pensamentos que a gente fica pensando, né, principalmente à noite, antes de dormir, a gente fica martelando aqueles pensamentos na nossa cabeça. Então esses são alguns dos principais sintomas, né? Depois a gente vai fazer um teste para a gente ver qual o nível de estresse que a gente tem. Existe a teoria do ciclo, né, do modelo quadrifásico do estresse, que é o processo de evolução do estresse, tá certo? Que é o processo de evolução do estresse. Ele é separado em 4 fases. A primeira fase é a fase normal do estresse, né? Vamos dizer assim, que é a fase onde a pessoa ela está numa reação normal, né? Uma reação normal, e o nosso organismo está se preparando para enfrentar, né, as situações, né? E a gente tem aumento de taquicardia, aumento de concentração,
né? E isso é normal, né? Então, a primeira fase é a fase normal do estresse. A segunda fase é a fase da resistência, que é quando o organismo ele está se preparando para enfrentar o estresse, né? Então ele aumenta os seus níveis, né, de resistência, né, e faz com que a pessoa, o organismo tente enfrentar os estressores, né, que são os fatores geradores do estresse, que podem ser fatores externos e fatores internos, né? E fazendo muitas vezes que a pessoa se sinta desgastada, cansada, porque o organismo está reagindo. A terceira fase é a fase da quase exaustão, que é quando a pessoa ela vai enfraquecendo para se adaptar ou para resistir aos estressores, né? As doenças começam a surgir nessa fase, mas não são tão graves quanto na próxima, e a pessoa começa a se sentir cada vez mais desgastada, cada vez mais começam a surgir problemas de atenção e outros sintomas. E a última fase é a fase da exaustão. Na fase da exaustão é a fase onde a pessoa já está doente, vamos dizer assim, né? O organismo já fez tudo o que ele podia fazer e começam a aparecer os sintomas e as doenças mais graves, como hipertensão e coisas desse tipo. Então é importante, quando a gente está pensando no estresse, estar entendendo qual é o meu nível de estresse, como que eu estou me sentindo, né? E quais são os sintomas que mais me preocupam. Para isso, eu coloquei aqui para vocês no curso uma autoavaliação de estresse, né? Então, eu sugiro que vocês parem o vídeo agora e vocês façam um teste que está disponível no curso para ver o nível de estresse, né? E ver qual possivelmente a fase que você está. Claro que essa é só uma autorreflexão, né? Não é um diagnóstico médico, né? O estresse tem que ser diagnosticado por um médico, por um psicólogo, né? Então é só uma autoavaliação no sentido de dar umas dicas pra gente da nossa situação atual. Tá legal? Parem o vídeo agora, façam o exercício, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Ok, pessoal? Você já fez o seu teste, você já fez algumas reflexões, né, que estão propostas no teste. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas para gerenciar o estresse, né? A primeira dica tem tudo a ver com o nosso curso, que é a questão da gestão do tempo, né? Então, o estresse também ele está ligado à falta de gestão do tempo ou deficiências da gestão do tempo. Então, aprenda as dicas, né? Utilize os exercícios, os recursos que nós estamos falando e outros recursos para você poder fazer uma gestão do estresse de uma forma mais adequada. A questão de barreiras, né? É colocar limites para nós mesmos. A gente tem que pôr limites para as coisas, limites de carga horária, de trabalho, de estudo, limites de tempo, de uso do tempo, limites de relacionamento, limites de alimentação, limites de uso de qualquer substância, né? Se a gente não colocar limites, isso pode ser prejudicial e pode estar minando a sua saúde, né? E isso com certeza vai ter uma situação prejudicial em relação ao estresse. Outra coisa também é desligar-se das próprias mentes, né? Dar um tempo, né? Como a gente costuma fazer. Isso pode funcionar muito bem. Dá um tempo, né? Você tem que, no seu dia a dia, você tem que ter momentos para você mesmo, momentos para você fazer coisas de relaxamento, coisas simples, coisas que são prazerosas, que ajudam você a fazer isso, como assistir um filme, ler um livro, né, fazer uma caminhada, ou seja, de se desligar um pouquinho dos seus problemas, das situações que a gente vive. A questão da dieta e do exercício físico é fundamental, né? Ter uma dieta equilibrada, se alimentar bem, não pular refeições, uma dieta equilibrada, né, com os nutrientes que a gente precisa, né? Evitar o uso de substâncias como cafeína, álcool, açúcar, que são estimulantes, tá certo? Fazer exercícios físicos regularmente também ajuda muito, né? E proporciona um bem-estar maior para a gente. Usar técnicas de meditação e de relaxamento, né? Isso também tem uma eficácia boa, né? Comprovada sobre a questão do estresse. Né? Cada um vai ter o seu jeito de fazer isso, né?
técnicas de yoga, técnicas de relaxamento guiada, outros tipos de técnicas que também podem ajudar a gente a ter esse relaxamento, né, e fazer com que o corpo ganhe um espaço para se relaxar e para ficar melhor, né, mais pronto para outras situações. Treinar sua resiliência, né? A resiliência tem a ver com a capacidade de lidar com frustrações. Um fato na vida é que a gente vai se frustrar, seja com nós mesmos, com as outras pessoas e assim por diante. E a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Então, treinar a resiliência tem a ver com a gente aprender a lidar melhor com nossas frustrações, né? E seguir em frente, né? Respirar fundo, contar até 10 e seguir em frente. E falar sobre esse assunto com outras pessoas, né? Ter amigos, uma rede de apoio, a se abrir com pessoas que você confia, né? Desabafar com as pessoas sobre os nossos problemas, sobre as nossas preocupações, né? Também ajudam, pode ser com amigos ou até com uma ajuda profissional, como um psicólogo, por exemplo. Tudo isso ajuda a gente diminuir o nosso estresse, né, no dia a dia. Dormir bem, né? Dormir bem, né? Então é fundamental dormir, né? O nosso corpo precisa dormir, descansar, relaxar. Então tenha bons hábitos de sono, né? Hábitos de dormir em certos horários, né? De uma forma não perder horas de sono fazendo coisas que não são tão boas para você, né? Então ter hábitos que ajudem a vocês a dormirem bem, né? Para que você também, o corpo possa relaxar e assim você ter uma gerência melhor do seu estresse. Legal, pessoal? São pequenas dicas, mas que também podem ajudar você a combater e a lidar com o estresse no dia a dia. Muito obrigado, até mais.